filho de Deus, se a sua vida parece que está desmoronando sem motivo aparente, se você acorda cansado sem ter feito nada de errado, se as coisas parecem desabar exatamente no momento em que você decide se aproximar mais de Deus, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer agora com toda a atenção que você tem. Você não está fraco. Você está sendo alvo. E essa diferença muda absolutamente tudo sobre como você vai responder ao que está vivendo hoje. Porque existe uma mentira que o inimigo planta com muito cuidado na mente de quem está em batalha. Ele não chega dizendo que você é perigoso. Ele chega sussurrando que você é insuficiente, que você é fraco demais para aguentar, que todo mundo ao seu redor parece estar bem e só você continua caindo. Ele usa o seu próprio cansaço como argumento contra você, e é exatamente aí que ele quer te manter, olhando para dentro com vergonha, em vez de olhar para cima com autoridade. Mas hoje isso muda, porque a partir do momento em que você entende que você está sendo alvo, você para de se defender de si mesmo e começa a enxergar o verdadeiro adversário. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora, porque esse é um espaço criado para te equipar, não apenas te emocionar. Toda semana tem ensinamento que vai te fortalecer de verdade. E nos comentários, eu quero que você escreva agora mesmo: eu sou alvo porque sou ameaça. Escreve isso. Porque declarar a verdade é o primeiro passo para que ela se instale na sua mente de vez. Pensa comigo. O inimigo não desperdiça flechas. Ele não acorda de manhã e sai atacando aleatoriamente qualquer pessoa. As escrituras são claras quando dizem que ele anda em derredor como leão que procura alguém para devorar. Alguém. Não qualquer um. Alguém específico. Alguém que representa uma ameaça real ao seu reino. E se você está sentindo o peso de uma batalha que parece grande demais para ser coincidência, se a pressão aumenta toda vez que você decide orar com mais profundidade, toda vez que você decide largar algo que te prendia, toda vez que você esboça um passo de obediência, então eu preciso que você entenda isso agora. Isso não é fraqueza sua. Isso é sinal de que você carrega algo que o reino das trevas teme. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. Quando a batalha aumenta, a tendência natural é interpretar o ataque como evidência de abandono. O pensamento que surge é: se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. E essa interpretação é exatamente o que o inimigo precisa para te paralisar. Porque um soldado que acredita que seu comandante o abandonou no campo de batalha para de lutar, ele abaixa o escudo, ele solta a espada, e aí o ataque realmente tem efeito. Não porque o inimigo seja poderoso demais, mas porque você acreditou em uma mentira no momento mais crítico. A verdade bíblica é o oposto disso. Em João 15:18, Jesus diz com toda a clareza: se o mundo os odeia, saibam que a mim odiou primeiro. Ele não disse isso para te assustar. Ele disse para te orientar, para te dizer: o ódio que você sente direcionado à sua vida não é pessoal contra você como indivíduo. É uma resposta ao que você representa. É uma resposta à luz que você carrega. E luz não atrai hostilidade dos que estão nas trevas porque é fraca. Atrai porque é real demais para ser ignorada. Deixa eu te contar sobre Elias, um dos profetas mais poderosos que já pisaram na terra. Um homem que fechou os céus por 3 anos e meio só com a palavra. Um homem que chamou fogo do céu diante de 450 profetas de Baal. Um homem que nunca perdeu uma batalha espiritual na sua vida até aquele dia. E então, depois da vitória mais impressionante do seu ministério, depois do fogo descer, depois dos profetas falsos serem derrotados, Jezabel mandou uma ameaça, uma mensagem. Só uma. E Elias correu. Foi para o deserto, se jogou embaixo de uma árvore e pediu para morrer. Disse: já é suficiente, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Isso é o que o ataque faz quando você não reconhece ele pelo que é. Elias não estava fraco. Elias estava exausto depois de uma grande vitória. Num momento de vulnerabilidade, sem comunidade ao seu redor, e o inimigo aproveitou exatamente esse espaço. E o que Deus fez? Não o repreendeu. Não o pressionou.
Mandou um anjo que tocou nele e disse: Levanta e come, porque a jornada é grande demais para você. Deus não tratou Elias como um desertor. Ele o tratou como um guerreiro que precisava ser restaurado. E essa é a natureza do Deus que você serve. Mas eu preciso ser honesto com você sobre algo que ninguém fala. Reconhecer que você está sendo alvo não é o mesmo que entrar em paranoia espiritual. Não é olhar para tudo como ataque. Não é viver em estado constante de alerta e medo. É exatamente o oposto disso. Reconhecer o ataque é o que te libera do medo, porque você para de tentar explicar o inexplicável pela sua própria insuficiência e começa a enxergar pela lente correta. Tem um adversário real, com estratégias reais, mas que já foi derrotado por um Salvador real. A segunda carta aos Coríntios, no 2º capítulo, diz que não somos ignorantes dos seus planos. Não somos. Mas muitos de nós agimos como se fôssemos. Agimos como se cada dificuldade fosse aleatória, cada queda fosse só nossa fraqueza, cada ciclo repetitivo fosse só falta de disciplina. E o inimigo fica confortável nessa ignorância porque é nela que os esquemas dele funcionam melhor. Trazer isso à luz não é dramatizar, é discernir. Então, como você sabe, na prática que está sendo alvo, presta atenção nesse padrão. Sempre que você decide orar com mais consistência, algo interrompe. Sempre que você decide largar um hábito que sabe que te afasta de Deus, uma tentativa antiga toca na sua porta como se soubesse a hora exata. Sempre que você esboça um passo de fé, um conflito inesperado aparece. Um pensamento te diz que não vale a pena. Uma emoção pesada cai sobre você sem explicação clara. Isso não é coincidência. Isso é estratégia. E estratégia pressupõe um estrategista. E estrategista pressupõe que você é o objetivo. Nos comentários escreve isso agora. Eu reconheço o ataque, não como derrota, como clareza. Porque nomear o que está acontecendo é o momento em que o poder do inimigo começa a se desfazer. O que está na escuridão perde força quando é trazido à luz. E você acabou de trazer. Agora eu quero falar sobre o que muda quando você enxerga dessa forma. Porque não adianta nada reconhecer o ataque e continuar respondendo da mesma maneira. A resposta precisa mudar junto com o entendimento. E a primeira resposta que precisa mudar é a mais simples e mais negligenciada de todas. Você precisa parar de lutar contra si mesmo. Porque quando você interpreta o ataque como fraqueza própria, toda a sua energia vai para dentro. Você fica se analisando, se culpando, tentando se consertar, tentando entender o que você fez de errado para merecer aquilo. E enquanto você está voltado para dentro, o verdadeiro adversário trabalha sem resistência. Paulo diz em Efésios 6:12 que não lutamos contra o sangue e a carne. Não é contra pessoas. Não é contra você mesmo. É contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas. Isso significa que a sua batalha tem um endereço espiritual. E você precisa responder no endereço certo. Pensa no que acontece quando um soldado descobre que o ataque vem de uma direção diferente da que ele imaginava. Tudo muda. A postura muda. O escudo vai para o lugar certo. A espada aponta para o inimigo real. Ele para de gastar munição em sombras e começa a lutar de verdade. É exatamente isso que acontece quando você entende que você não é o problema. Você é o alvo. E ser o alvo significa que você tem o que o inimigo quer impedir. Há um detalhe no livro de Jó que a maioria das pessoas lê, mas não deixa entrar de verdade. Antes de qualquer sofrimento chegar à vida de Jó, houve uma conversa no céu. Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? E ele responde: de andar pela terra e percorrê-la. E então Deus é quem diz: você considerou o meu servo Jó? Deus apontou Jó, não porque queria destruí-lo, mas porque confiava que Jó era capaz de testemunhar algo que o próprio universo espiritual precisava ver. A batalha de Jó não era sobre Jó. Era sobre o que Deus sabia que Jó era capaz de revelar. E eu preciso que você sente com isso por um momento. Porque talvez a sua batalha também não seja só sobre você. Talvez ela seja sobre o que Deus quer provar através de você. Talvez o que você está atravessando agora seja a maior testemunha que a sua família vai ter, que os seus filhos vão herdar.
que as pessoas ao redor de você vão ver e nunca mais poder negar que Deus é real. A batalha não é evidência de que Deus te abandonou. Pode ser evidência de que Ele confia em você com algo que tem peso eterno. Filho de Deus, você não está fraco. Você nunca esteve. Você estava sem informação. E informação espiritual muda tudo. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe que carrega um alvo no peito não por fraqueza, mas por propósito, quando você entende que o aumento do ataque é confirmação do que você representa, você para de se encolher. Você se levanta. Você planta os pés. Você olha para a batalha com outros olhos e diz: se você veio até mim, é porque eu tenho o que você teme. Romanos 8,37 declara que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não depois delas, não apesar delas, em todas elas. A vitória não está do outro lado da batalha. Ela está dentro dela, enquanto você ainda está de pé. Antes de terminar, eu quero orar por você agora mesmo. Pai, eu elevo ao Senhor cada pessoa que chegou até aqui carregando o peso de uma batalha que não entendeu até hoje. Abre os olhos espirituais deles agora, que eles vejam com clareza o que está acontecendo e por quê. Que o cansaço seja substituído por autoridade. Que a confusão dê lugar ao discernimento e que eles se levantem hoje sabendo que o alvo no peito deles não é sinal de maldição, é sinal de propósito. Em nome de Jesus, amém. Se esse ensinamento fez sentido para você, curte esse vídeo agora. Isso faz essa mensagem chegar em outras pessoas que estão passando pela mesma batalha, sem entender o que está acontecendo. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque toda semana tem palavra que vai te equipar para caminhar em vitória de verdade. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está em batalha agora. Às vezes a pessoa mais próxima de você está carregando isso em silêncio e só precisa de alguém que lembre a ela. Você não está fraco. Você está sendo alvo. E isso muda tudo.